Olá pessoal, como vão? Mais uma vez juntos, obrigado por acessar aí o meu canal. Antes de tudo, peço para que vocês se inscrevam no canal, dê um like aí, aperte o sininho das notificações e compartilhe. Isso vai me ajudar, isso me motiva a estar postando mais vídeos posteriormente. Hoje vou falar sobre um livro, né? Mas sempre falando a respeito de livros, filmes, músicas, enfim, tudo que for relacionado à cultura. A gente vai falando aí conforme os vídeos vão acontecendo. Antes de falar sobre o livro, eu gostaria de ler duas citações aqui. A primeira é o seguinte: os poetas e os filósofos descobriram o inconsciente antes de mim. O que eu descobri foi um método que nos permite estudar o inconsciente. A outra citação é: a voz do inconsciente é sutil, mas ela não descansa até ser ouvida. Freud. As duas citações são de Freud. O livro que eu vou falar sobre ele é esse aqui, O Médico e o Monstro. O seu autor chama-se Robert Louis Stevenson, escocês, e ele publicou esse livro em 1886, na Inglaterra. Aliás, o livro é ambientado na Inglaterra vitoriana, esse período histórico da segunda metade do século XIX. Mas antes de falar sobre o livro, eu gostaria de falar um pouco sobre a teoria do inconsciente do Freud. Eu li aqui duas citações, onde o Freud fala que antes dele, né, filósofos, escritores, falaram a respeito do inconsciente. Mas ele foi o primeiro a estudar de forma metódica e científica o inconsciente. E para explicar o inconsciente, ele usa uma analogia bem interessante. Ele utiliza um iceberg. Iceberg vem do inglês ice, gelo, e berg, montanha. Então, montanha de gelo, né? Tem muito lá nos mares gelados do norte, Polo Norte. Né? Mas o iceberg ele tem uma característica. A ponta dele, a ponta menor, fica sobre a água, mas grande parte dele fica submerso. Então, Freud chamou a parte visível do iceberg de consciente e a parte invisível de inconsciente. Ele estava se referindo à mente, ao aparelho psíquico, né? Então, dividido aí em duas partes, o consciente e o inconsciente. E usou essa analogia para mostrar que um é visível e o outro não. Agora, já o inconsciente, ele subdividiu em duas partes. O pré-consciente, né, a parte ali do meio, e a parte mais profunda, mais submersa, ele chamou de inconsciente propriamente dito. Então, essa é a teoria freudiana. E nessa parte do inconsciente, segundo Freud, estão sentimentos, né, que foram reprimidos. No inconsciente reside sentimentos que foram punidos. Né? Estão todos lá, bem escondidos. Né? É a parte mais obscura do humano. Né? A parte mais primitiva está lá no inconsciente. E esse sentimento sempre tende a
tentar alcançar a parte consciente da mente. Mas, segundo Freud, há sensores de censura que impedem que esses sentimentos cheguem até o consciente. E esses sentimentos, eles acabam se camuflando, né? Tentam enganar esses sensores, esses guardiões, segundo Freud, né? Para poder chegar no consciente. E, como o próprio Freud disse na citação, eles chegam de uma maneira sutil. O inconsciente acaba falando de uma maneira sutil. Mas, como eu disse, de uma forma camuflada, ele chega de uma maneira totalmente inofensiva. Então, sentimentos que foram reprimidos, geralmente relacionados à parte sexual ou agressiva do ser humano, né? Que foram, principalmente no período da infância, colocados nesse esconderijo aí. A publicação dessa teoria freudiana começou aqui na interpretação dos sonhos, do ano de 1900, e em outras publicações ele foi completando essa teoria do inconsciente. E eu gostaria, então, de falar sobre o médico e o monstro dessa forma, né? O autor, antes de Freud, falou do inconsciente, utilizando a figura do médico, do Dr. Jekyll, e do monstro, o Mr. Hyde. Esse livro tem 3 personagens, onde a trama se passa, né, que envolve esses 3 personagens, o Dr. Jekyll, né, o médico, o Mr. Hyde. Aí tem até uma brincadeira do autor, porque o verbo to hide em inglês significa escondido, né? Esconder. E a figura do Utterson, que é um advogado, e logo no início ele aparece, ele conhece o Mr. Hyde e vê nele uma figura sombria, uma figura abominável, né? E ele vê o envolvimento do Mr. Hyde com o Dr. Jekyll, que era um homem bom, um homem agradável, um homem bem visto na sociedade, né? E ele fica pensando que tipo de envolvimento é esse. E depois ele descobre que o Dr. Jekyll deixa toda a herança dele para o Mr. Hyde. E ele resolve investigar que tipo de relação os dois têm. Ele acaba descobrindo que Dr. Jekyll e Mr. Hyde é a mesma coisa, a mesma pessoa. Agora, como? Um homem mau, um homem ruim, um homem obscuro, um homem primitivo, né? Agressivo, né? E Mr. Hyde, Dr. Jekyll, uma pessoa agradável, uma pessoa boa, bem vista. Bem, isso é só para vocês verem, né? Todos nós temos essas 2 partes, só que uma delas está escondida no inconsciente, a outra é visível, né? Está no consciente. Nós temos essas 2 partes, a mente da gente tem essas 2 partes. E aqui no livro é mostrado dessa forma aqui. O Dr. Jekyll toma então uma porção, e essa porção faz com que o Mr. Hyde apareça. Ele muda até fisicamente, mas motivado por essa poção, né? Então, assim, de uma forma bem interessante, com personagens, está aí uma visão do inconsciente e do consciente, né? Está aqui presente no O Médico e o Monstro. Isso aparece nos filmes, como, por exemplo,
O Poderoso Hulk, a série dos anos 70, né? Dr. David Banner, contaminado por radiação, né? E acaba se transformando em um monstro verde, agressivo, forte, poderoso, quando entra em estresse, quando é provocado, né? Então, e nos filmes também, que posteriormente é sobre o Hulk. Esta é a forma de contar, né, a história do médico e um monstro. Outro filme também muito interessante chama-se Eu Mesmo e Irene, com Jim Carrey. Um filme, eu acho que mais ou menos ali pelo ano de 2002, eu não me lembro bem a data. É um filme muito engraçado, comédia. Jim Carrey faz o papel de um policial, né? Muito bonzinho, muito amável, mas todo mundo enrolava ele, todo mundo zombava dele por ele ser daquela maneira, até um dia em que ele vive uma situação extrema de estresse e se transforma em uma outra pessoa, né? Transforma numa pessoa totalmente oposta daquilo que ele realmente, daquilo que ele era. Então, é um filme muito divertido, mas também é uma outra forma também de mostrar o médico e o monstro e mostrar o consciente e o inconsciente, a teoria freudiana. É isso aí. Então, um abraço, muito obrigado aí por me acompanhar mais uma vez. Até a próxima.